quando eu era iniciante, curioso, não era estudioso ainda, era um curioso das sabedorias, das coisas do oculto, eu ouvia falar São Cipriano capa preta, São Cipriano capa de aço, livros perigosos, livros que não devem ser lidos. Quem lê o livro fica louco, fica pirado das ideias. Outro, mais ainda, a Clavícula de Salomão. Este livro, Clavícula de Salomão, fiquei curioso por esses livros. Fiquei curioso, será mesmo? Um receio grande de conhecer, de ler, de pegar nesses livros, um receio muito grande, mas uma curiosidade muito grande também. Até que um dia encontrei um tal capa de aço. Eu acho os dois muito parecidos, capa preta e capa de aço. O conteúdo eu acho muito parecido, só troca o nome. Comprei esse capa de aço com receio, meio escondido de pessoas que viam mal este livro. Hoje já não veem tão erradamente. Comprei esse livro capa de aço, comecei a ler, não achei... Bom, aí vamos colocar a cabeça das pessoas. Quem tem uma cabeça mais aberta consegue ler livros ditos como negros, como perigosos, conseguem ver esses livros com um pouco mais de equilíbrio. Quem é preso? É ruim, é perigoso, é ruim, o diabo existe. Aquele monte de teorias que eu também ouvi, mas já abandonei. Aí não pegam esses livros, só ouvir falar já tremem. Hoje, só ouvir falar em morte já se benzem. Pessoas fechadas, não querem abrir suas cabeças, não querem ouvir outras possibilidades, não querem nem levantar as possibilidades de não ser nada daquilo. Se recusam, serão punidas por Deus, serão punidas pelo Cristo, pelos santos, pelo próprio anjo da guarda, ou serão punidas por quem enfiou isso na cabeça delas. Pois bem, comprei o São Cipriano capa de aço, li, achei interessante, principalmente no que diz respeito a uma briga, uma guerra que houve entre São Cipriano e uma donzela que ele achou muito bonita. Ele, dizia o livro, tinha como mestre o demônio, diabo. E ela teria como mestre Deus. Houve uma guerra. No final, ele, claro, em todas as suas investidas, eu acho que um pouco de orgulho. Uma mulher ser mais poderosa, ter mais conhecimento, ter um Deus, um mestre mais forte, mais poderoso que eu. Acho que isso havia um pouco de orgulho. Pois bem, os dois travaram batalhas espirituais, batalhas ocultistas, até um certo momento em que o mestre dela, venceu o mestre dele. Ou seja, o bem venceu o mal. Mais ou menos este é o resumo da história de São Cipriano. Pois bem, ele se curvou. De acordo com o livro, ele se curvou ao mestre dela e se tornou um adorador do mestre dela também. Conta a história que depois desta mudança de posição de São Cipriano, ele teria morrido. Pois bem, eu digo, vamos colocar da seguinte maneira, ele teria morrido. Bom, todos nós morremos. Quanto tempo depois ele desencarnou após essa mudança de pensamentos? Quanto? Porque neste mesmo livro tem dezenas
mais de centena de conselhos bem esclarecedores neste livro de São Cipriano. Eu achei muito interessante, achei muito curioso, guardei durante muito tempo este livro. Uma coisa que ele diz que eu achei muito interessante, já testei, pessoas já disseram que é verdade, uma delas é referente à urina. Xixi, urina. Lá ele diz o seguinte: quer saber se tem diabetes? Quando for urinar, molhe o dedo na urina e coloque na ponta da língua. Sinta o gosto da urina. Nojento? Parece nojento, mas é bem útil. Coloque a urina na ponta da língua. Se sentir um sabor doce, está com diabetes. Comprovado já, pessoas fizeram isso, estava adocicada a urina, foram fazer exames mais elaborados, laboratório, e estavam com diabetes mesmo. Agora um outro muito mais interessante que eu achei, foram dois, que eu me lembro, dois. Um casal não pode ter filhos, um dos dois tem problemas de fecundação. Qual dos dois tem problemas? Simples, 2 potes, lado a lado, um deles urina da mulher, o outro urina do homem, colhidos no mesmo período, no mesmo tempo mesmo, juntos quase, separados, mas no mesmo tempo colhidos. Pois bem, aquele pote de urina fica em algum lugar, juntos, lado a lado, durante um tempo. A urina que começar a ficar turva é de quem tem dificuldades em procriar, em ter filhos. A urina que ficar turva primeiro. Por quê? Porque é uma urina mais pobre. Uma urina que não aguentou a sua aparência por mais tempo. Existem termos mais técnicos do que esse que eu estou falando para explicar por que a urina turvou primeiro. Mas é uma realidade, quando a urina turva primeiro, acontece isto. Uma outra coisa interessante. Tem um filho? Isto. Nasceu teu filho, que maravilha. Qual o tamanho dele? Qual a altura dele quando ele for adulto? Curiosidade dos pais, né? Eu fiz isso e totalmente correto, deu certinho. No dia que ele completar 3 anos, coloque-o. Tire a altura dele, veja quanto ele está medindo. Qual a altura dele? Pois bem, pegue essa altura, quando ele estiver completando 3 anos, e multiplique por 2. Exatamente a altura dele aos 3 anos de idade, no dia que completar aos 3 anos de idade, com seriedade, descalço, nada de ele se esticar, nada disso, normal. Pegue essa altura e multiplique por 2. É exatamente isso. Bom, pode errar 1 centímetro ou 2, mas é a altura que ele vai ficar quando adulto. Pois bem, tem uma quantidade enorme de conselhos que é dado nesse livro de São Cipriano. Achei curioso isso, tanto receio de falar desse livro, de dizer sobre ele, que muitos abominavam. O outro livro é o livro da clavícula de Salomão. O nome é tétrico, clavícula. Esse osso aqui é uma clavícula. A clavícula de Salomão. Curiosidades desta clavícula de Salomão. Por que clavícula de Salomão? Bom, a clavícula é um osso razoavelmente fino, só que suas pontas é uma ponta para baixo e a outra ponta é para cima. Levemente para baixo e levemente para cima. Curioso isto. Levemente para baixo e levemente para cima. Por que a clavícula? Vamos colocar agora o seguinte: temos 2 clavículas, uma para baixo e uma para cima. Se colocarmos em cima uma da outra, tipo de cruz,
ela se tornará um símbolo amaldiçoado ou não? Sim, amaldiçoado ou não. Vamos colocar, ela se tornará a cruz, suástica ou esvástica. Suástica todos sabem o que significa. O grande conquistador da Segunda Guerra usava a suástica como seu símbolo de poder. É um vórtice de poder. Ou seja, as pontas são para um lado e a outra ponta para o outro. Pois bem, dependendo da maneira que colocamos, vamos imaginar um ventilador girando, vórtice. Ou seja, a suástica gira, sentido anti-horário. E a esvástica são estes pontos extremos ao contrário. Então ele gira sentido horário. Ou seja, a suástica estaria gerando energia ruim porque está girando anti-horário. E a esvástica, sentido horário, energia positiva. Pois bem, Hitler, que eu acredito era um ocultista, ou tinha conhecimentos de ocultismo, até que ponto não sei, porque ele usou esse símbolo, ele conseguiu grande sucesso durante um bom tempo com este vórtice de energia negativa. Depois, chegou o seu tempo, já fez o que deveria fazer aqui, e foi findado seu império que estava sendo conquistado. Então, clavícula de Salomão. Por quê? A clavícula de Salomão. A Bíblia conta que Salomão recebeu de Deus conhecimentos para fazer magia. É um trecho da Bíblia sobre isso. E constavam muitos detalhes. Esta clavícula de Salomão, exatamente eu não me lembro, mas constavam que ele deveria usar uma armadura de ouro e deveria usar incensos, deveria usar lamparinas, hoje chamamos de velas, e fazer rituais. Na Bíblia consta isso. Pessoas não gostam de falar sobre isso, amaldiçoam rituais, amaldiçoam incenso, amaldiçoam hoje velas, né? Na época lamparina. E cerimoniais em geral ele fazia com uma armadura de ouro. Ele se tornou Salomão, o mais poderoso de sua época, o mais rico de sua época. Por quê? Eu não acredito que tenha sido por causa dos seus cerimoniais. Porque por mais que façamos magias cerimoniais de enriquecimento, não vamos nos tornar ricos, não vamos nos tornar poderosos, porque isto vem patente em nosso karma. Podemos conseguir algum bem, alguma fortuna? Sim, mas será que não é um teste ao nosso karma? Não é um teste à nossa índole, se vamos adquirir bens e utilizar de maneira vil, maneira errada? Pode ser um teste, muito bem. Então, Salomão e a sua clavícula tinha também algo interessante. Colocava os planetas, signos, selos, melhor dizendo, haviam os selos de Salomão, selos dos planetas. Ou seja, cada planeta tinha um selo. Um selo são números. Hoje tem o Sudoku, que é um jogo japonês em que você coloca num quadradinho de 9 números, 9 quadradinhos com 9 números, 1 a 9 em cada quadradinho, e na vertical e na horizontal não pode se repetir esses números. Nas linhas não podem se repetir esses números. Pois bem, os selos planetários que existem na clavícula de Salomão
é algo um pouco mais complicado. Cada planeta tinha o seu selo pequeno. Tinha planetas que iam até 191 o número. Pois bem, esses números eram colocados de tal maneira em que na horizontal ou na vertical dava o mesmo resultado em todas as situações, mas o número não era repetido nenhuma vez. Curioso isso, complicado de fazer. Se de 1 a 9 já é difícil somar 3 números, 3 vezes na horizontal, 3 vezes na vertical, e o resultado das 6 somas ser o mesmo número. Agora imagine colocar de 1 a 191, se não me engano, de 1 a 191, e tanto na horizontal quanto na vertical, não ser sempre a mesma soma, sem repetir nenhum número. Isso é... computador faria isso? Acredito, pode até ser que um computador faça isso, mas quantos milhares de tentativas ele vai fazer? Quantos milhões de tentativas vai fazer de colocar os números? Pois bem, Clavícula de Salomão, um livro antigo da época de Salomão, estes selos ocultistas, como é que se pode fazer um negócio desses? Alguém tem a genialidade de fazer isso? Pois bem, acredito sinceramente, havia um toque superior para conseguir isto. Então, vamos voltar. Clavícula de Salomão e o Capa Preta de Aço de São Cipriano. Livros mal vistos, porém, não entendo que sejam livros mal vistos, porque tem conselhos interessantes e tem detalhes, curiosidades. A nós é curiosidade, não sabemos usar isto, mas tem muitas coisas lá que um homem não conseguiria fazer. Estes selos, um homem não conseguiria fazer. É muito difícil, complicado. Jamais elaboraria um selo de tal forma. É sim, verdadeiro. Então, temos que desmistificar estes tais livros demoníacos. Perder o medo de ler estes. Perder o medo de tomá-los, compreender, libertar a cabeça de conceitos errados. Temos que libertar a mente, ir mais longe, procurar encontrar neles nosso reflexo. Porque fomos, um dia já fomos, somos ou seremos magos, mexeremos com coisas do oculto. Magia negra é a opção de cada um, mas mexeremos com o oculto. Aliás, só sairemos deste plano definitivamente, sem mais encarnações, só sairemos deste plano quando desvendarmos o nosso oculto, nosso lado escondido, o nosso lado magia negra. Porque toda magia negra é negra, porque não foi descoberta ainda, não foi encontrado os benefícios da tal magia negra que está na gente. Vamos ser um dia magos negros, gente ruim, mesmo sem ser mago, sem ser bruxo, sem ser bruxa, vamos ser gente do ruim um dia sim, vamos ser fofoqueiros, vamos desejar o mal dos outros, estamos sendo ruins. E só assim nos desvendaremos, nos tornaremos melhores que antes. Então vamos abandonar esta situação de livro do mal. O livro não é do mal, é nós que somos do mal. Nós é que tornamos aqueles ensinamentos para o mal, para malefícios, para causar prejuízo em outros. E não eles que nos prejudicam, porque são do demônio. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal,
Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.